A história de Paulo, o apóstolo, é uma jornada de transformação, fé e dedicação que moldou o cristianismo primitivo e influenciou gerações futuras. De Saulo de Tarso, um perseguidor fervoroso dos cristãos, a Paulo, um dos mais proeminentes apóstolos, demonstrando o poder de mudança que há em Jesus. Nasceu por volta do início do primeiro século em Tarso, uma cidade próspera na província romana da Cilícia, Atos 21.39. Pertencente à tribo de Benjamim, Filipenses 3.5, Saulo recebeu uma educação rigorosa sob a tutela de Gamaliel, um renomado mestre da lei judaica, Atos 22.3. Sua formação como fariseu zeloso, Atos 23.6, o preparou para se tornar um fervoroso defensor das tradições judaicas. Antes de sua conversão, Saulo era conhecido por sua implacável perseguição aos primeiros cristãos. Por volta de cerca de 33 a 36 DC, esteve presente durante o martírio de Estevão, o primeiro mártir cristão, aprovando sua execução, Atos 7.58-60. Saulo liderou missões para prender e julgar seguidores de Jesus em Jerusalém e outras regiões, operando com a autoridade do sumo sacerdote, Atos 22.15. A vida de Saulo mudou dramaticamente enquanto viajava para Damasco com a intenção de prender cristãos por volta de cerca de 36 DC. No caminho, uma luz intensa do céu envolvido, e ele ouviu a voz de Jesus questionou: Saulo, Saulo, por que me persegue? Atos 9.3-4. Cego pela visão, Saulo foi guiado a Damasco, onde Ananias o batizou e restaurou sua visão, Atos 9.17-18, marcando o início de sua transformação para Paulo, o apóstolo. Após sua conversão, Paulo retirou-se para a Arábia por volta de cerca de 36 a 37 DC, provavelmente para refletir sobre sua experiência e integrar-se à comunidade cristã, Gálatas 1.17-18. Posteriormente, retornou a Damasco, onde começou a pregar que Jesus era o Filho de Deus, Atos 9.20, enfrentando oposição e necessidade de fuga para Jerusalém para evitar tentativa de assassinato, Atos 9.23-25. Em Jerusalém, por volta de cerca de 37 DC, Paulo encontrou-se com Pedro e Tiago, Gálatas 1.18-19. Apesar de seu passado de perseguidor, Barnabé interveio, apresentando Paulo aos apóstolos e testemunhando sobre sua conversão genuína, Atos 9.27, estabelecendo assim sua autoridade apostólica. Barnabé levou Paulo para Antioquia da Síria, por volta de cerca de 47 DC, igreja composta de judeus e gentios, Atos 11.25-26. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez, refletindo a expansão e a identidade distinta dos seguidores de Cristo, Atos 11.26. Antioquia tornou-se um centro de operações para Paulo em suas futuras viagens missionárias. Por volta de cerca de 48 a 49 DC, Paulo e Barnabé foram enviados pela igreja de Antioquia para realizar uma missão de evangelização, Atos 13.13. Sua primeira parada foi Chipre, onde confrontaram Elimas, um mago que tentou desviar o procônsul romano Sofrônio da fé, resultando na conversão de Sérgio Paulo, Atos 13 de junho de 12. Continuaram para Pisídia e Iconio, estabelecendo e enfrentando oposição, Atos 13.38-52. Com a crescente inclusão dos gentios no cristianismo, surgiu uma controvérsia sobre a necessidade da circuncisão e a observância da lei de Moisés para a salvação, Atos 15.1. Por volta de cerca de 49 DC, Paulo e Barnabé viajaram para Jerusalém para discutir a questão com os apóstolos e anciãos, incluindo Pedro, João e Tiago, Atos 15.2-6. O Concílio de Jerusalém decidiu que os gentios não precisassem ser circuncidados ou seguir todas as práticas da lei, estabelecendo algumas restrições básicas para manter a harmonia entre judeus e gentios, Atos 15.19-21. Esta decisão foi fundamental para a missão universal de Paulo. Após o concílio, por volta de cerca de 49 a 52 DC, surgiu um desacordo entre Paulo e Barnabé sobre levar João Marcos em uma nova missão, Atos 15.36-40. Como resultado, Paulo escolheu Silas como seu novo companheiro de viagem.
Juntos, viajaram pela Síria, Cilícia, Macedônia e Grécia, estabelecendo ofertas em Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. Em Atenas, por volta de cerca de 50 DC, Paulo proferiu seu famoso discurso no Areópago, discutindo o Deus desconhecido e a ressurreição de Cristo. Na terceira viagem missionária, iniciada por volta de cerca de 53 DC, Paulo focou-se especialmente em Éfeso, onde ficou por mais de 2 anos. Sua pregação impactou profundamente a cidade, levando ao declínio do culto a Ártemis e provocando tumultos liderados por Demétrio, o ourives que gritavam: "Grande é Ártemis dos Efésios!". Depois que o tumulto passou, Paulo foi para a Macedônia. Ao retornar a Jerusalém por volta de cerca de 60 DC, Paulo foi preso sob acusações de violar a lei judaica, alegadamente trazendo gentios ao templo. Ele foi levado para Cesareia Marítima, onde foi julgado pelo governador romano Filipe. Exercendo seu direito como cidadão romano, Paulo apelou para César e foi enviado a Roma. Durante uma viagem de tempestade, o navio naufragou em Malta, onde Paulo liderou os sobreviventes com fé, resultando na conversão do carcereiro e de muitos habitantes locais. Em Roma, por volta de cerca de 60 a 62 DC, Paulo foi colocado sob prisão domiciliar, onde continuou a pregar o evangelho até seu martírio, provavelmente por decapitação, sob o imperador Nero. Durante suas viagens e prisões, Paulo escreveu diversas cartas às igrejas e indivíduos, conhecidas como Epístolas Paulinas. Estas incluem Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Nessas cartas, Paulo desenvolveu temas centrais como a justificação pela fé, a unidade da Igreja como corpo de Cristo, a ressurreição dos mortos e a ética cristã. Embora o livro de Atos dos Apóstolos termine com Paulo na prisão domiciliar, a tradição cristã sustenta que ele foi martirizado em Roma, durante a perseguição do imperador Nero. Por volta de meados da década de 60 DC acredita-se que Paulo foi decapitado, uma forma de execução reservada aos cidadãos romanos. Paulo foi fundamental para a expansão do cristianismo além das fronteiras judaicas, estabelecendo comunidades cristãs por todo o Império Romano. Suas epístolas continuam a ser pilares do pensamento teológico cristão, influenciando doutrinas como a justificação pela fé e a unidade da Igreja como o corpo de Cristo. Além disso, sua abordagem em adaptar a mensagem cristã para diferentes contextos culturais sem comprometer os princípios fundamentais permitidos que o cristianismo se espalhasse amplamente pelo mundo antigo. A vida de Paulo, apóstolo, é um testemunho de transformação e dedicação que deixou um legado histórico no cristianismo. De perseguidor a apóstolo, sua missão e ensinamentos continuam a inspirar e guiar milhões de fidelidade ao redor do mundo. Compartilhe, comente, curta, inscreva-se. Até a próxima!